O Brechó do Vida realizará um evento neste sábado, 26 de agosto, das 10 às 17 horas, com roupas, calçados, acessórios e muito mais. Participando, você ajuda os animais atendidos pelo Projeto Vida. Localizado na rua Almirante Barroso, 390, perto do CDL-NH, atrás da Delegacia de Polícia Civil. Olá pessoal de casa, meu amigo Albício está no ar. Obrigado pela audiência. Dando sequência, hoje vamos mostrar na segunda entrevista o promotor Sandro Ferreira. Na semana passada ele falou sobre crimes ambientais. Hoje ele vai falar sobre as leis de maus tratos. Então vamos deixar o promotor falar. Promotor Sandro, em relação aos maus tratos, as pessoas desconhecem o que a promotoria oferece à comunidade. Você pode explicar para as pessoas de casa como funciona essa relação da promotoria com a comunidade? Sim. Bom, a promotoria de justiça, ela faz parte de toda uma estrutura que o Estado oferece à sociedade em geral, e com relação aos maus tratos dos animais, a promotoria de justiça ela é um dos órgãos que atua, em conjunto com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, com os órgãos municipais. Então, todas essas estruturas são disponibilizadas às pessoas para que procurem o poder público, e, enfim, para fins de denúncia, pedido de providências, muitas vezes pedido de proteção aos animais. Então, a promotoria tem sempre atuado de forma bastante proativa com esses vários órgãos e tem buscado melhorar as condições dos animais, coibir atos de maus tratos e, eventualmente, quando necessário, inclusive adotar medidas extremas, como, por exemplo, a busca e apreensão dos animais, o encaminhamento dos animais a entidades para fins de melhor proteção. Então, a promotoria ela faz parte desse cenário e está, enfim, mobilizada a todo tempo para qualquer tipo de denúncia, de reclamação que a sociedade sinta a necessidade, está livre para procurar o promotor e estamos sempre à disposição. Existe uma dúvida grande das pessoas, assim, o que é maus tratos, o que se enquadra como maus tratos, né? A gente estava falando em off aqui, né, sobre esse assunto, e tu me citou que sempre é passado por uma avaliação pelo veterinário ou pelo responsável por essa área da prefeitura, ele vai avaliar e vai encaminhar isso. É assim que funciona? Exatamente. A definição de maus tratos, ela é uma definição técnica. Então, o promotor, ele trata da questão do ponto de vista legal, enfim, ele propõe as medidas que a lei oferece para fins eventualmente, até de punição à pessoa que maltrata os animais, mas a definição técnica disso, quem fornece é sempre um técnico da área. Ou seja, o médico veterinário ele sempre atesta se o animal vivia ou vive em condições de maus tratos. Então, nesse sentido é que a promotoria tem atuado em parceria com o município de Novo Hamburgo, que disponibiliza os seus veterinários, que sempre, enfim, sempre que se tenha notícia, uma denúncia de maus tratos, os veterinários municipais comparecem ao local, analisam a condição do animal e reportam, então, através de um laudo, o estado do cão, do gato, enfim, do animal que está sob maus tratos, e é com base nessa análise técnica que a promotoria age, a partir do laudo do médico veterinário. E as penas, elas são baseadas nisso? A gravidade ou é o juízo? Como é que funciona daí? Para a pessoa em casa que não sabe nada? As penas, a fixação de penas no direito brasileiro, ela é dada por lei federal. No nosso caso específico, aqui, quando se fala em maus tratos a animais, a lei número 9.605, ela fixa no artigo 32 as penas admissíveis para quem causa maus tratos a animais. Então, no nosso caso aqui, a pena prevista em lei é de 3 meses a 1 ano de detenção, com a possibilidade legal de substituição das penas por penas alternativas, como, por exemplo, doação de, casos muito comuns, doação de alimentos ao canil municipal, eventualmente serviços à comunidade que são prestados no próprio canil municipal. Enfim, são medidas, são formas que sempre se busca, em última instância, o caráter educacional da pena,
procura-se, enfim, educar o eventual sujeito que foi flagrado maltratando um animal para que ele não volte a essas práticas e, ao mesmo tempo, pensando sempre em melhorar a estrutura de proteção dos animais. Como tu me disse, né, a questão da punição, as pessoas querem muito aquela coisa, quase que uma vingança, né, querem punir a pessoa que causou os maus tratos com a cadeia. Mas tu me disse que isso não é passível, né? A ideia é prender, punir, né, com cadeia apenas as pessoas que oferecem um perigo à sociedade, né? Certo. A lei, ela prevê, uma das penas previstas para esse fato de maus tratos a animais é a privação da liberdade, de 3 meses a 1 ano, mas o direito brasileiro ele trabalha com essa perspectiva de penas alternativas também. Então, eventualmente, nós não temos nenhum caso em Novo Hamburgo, mas a lei prevê, ela admite a possibilidade, mas talvez em casos de pessoas que não tenham mais direito a benefícios como a transação penal, a suspensão do processo. Então, eventualmente, casos extremos, aí se trabalha também com essa possibilidade, até da privação da liberdade. Mas não é o comum, não é, enfim, não é da rotina da promotoria casos em que se culmine uma prática de maus tratos com a prisão. Aqui no nosso caso aí em Novo Hamburgo, nós não tivemos nenhum caso ainda em que se tenha chegado a esse estágio. Então, sempre se consegue resolver a questão criminal por meio de formas alternativas, transação penal, doação de cestas básicas, serviços comunitários, tem sido as medidas que a gente entende que conseguem satisfazer a pretensão social a que esses fatos não voltem a ocorrer. E isso ocorre de meio rápido ou lento? Como é que é o processo disso? Depende muito de cada situação concreta, mas, em geral, desde que o fato chega ao conhecimento da promotoria, então se acionam os órgãos, porque a primeira necessidade que se sente sempre que se tem uma notícia de maus tratos é retirar o animal daquela condição. Então, o primeiro passo sempre se aciona o poder público municipal para que ele compareça ao local, verifique a situação do animal e, caso constate maus tratos, já haja de imediato, enfim, já adote as providências cabíveis. Eventualmente, o município, dependendo do caso concreto, ele orienta o proprietário, ele passa algumas orientações para que o animal seja, enfim, colocado numa condição melhor. Em casos extremos, se admite, se realiza a apreensão do animal. Se é um caso, enfim, extremo de crueldade, o poder público ele faz o resgate do animal. Esse é o primeiro passo. Então, isso se resolve, poderia te dizer assim, na nossa prática, geralmente no próprio dia da notícia, eventualmente no dia seguinte, mas sempre se dá preferência à resolução do caso concreto. Depois disso, enfim, resolvida a questão do animal, que é o que mais nos preocupa, aí se parte então para a questão jurídica, propriamente dita, para fins de punição, se for o caso. E isso não te daria um prazo em quanto tempo isso se resolve, mas na prática eu diria assim 3, 4, 6 meses no máximo você tem uma resolução do caso. Já se tem uma definição de que consequências a lei propõe para aquele cidadão. E promotor, nós temos dois exemplos distintos aqui na cidade de Novo Hamburgo, né? Talvez que ocorreram no último ano. O caso aquele do cão Lost, aquele que acabou matando a própria dona, né? Eu acho que o caso foi resolvido com uma certa agilidade, mas eu acho que ele está em aberto ainda, né? E teve aquele outro caso também na Santo Afonso, onde o cachorro, o dono pagou uma pessoa para matar o cachorro a machadadas, né? Um caso já foi resolvido, que é o caso do Lost, aquele, né? Quem avaliou ele até, porque senão ele poderia ser certificado em função do ataque, né? Também passou pela avaliação de vocês, né? E esse outro caso, um fechou e o outro está aberto, ou os dois casos estão em aberto? Esse caso, o primeiro caso que tu referiu, o caso do Lost, ele não passou pela minha promotoria, por essa promotoria não. Ele acho que é uma questão mais do âmbito criminal em geral, então esse caso eu, de fato eu desconheço, conheço mais por jornal. Mas esse segundo caso, de fato, passou pela promotoria, está sendo ainda analisado, e é um caso, enfim, como nós temos vários outros exemplos, enfim, em que se constata muitas vezes, o que se percebe sempre é um certo desconhecimento da população, até do direito, enfim, que protege os animais. E nós temos vários casos de atos como esses, referidos, enfim, outros tantos,
São casos que a gente percebe que ali, em algum momento, o Estado deveria se fazer mais presente, de passar a sensação de que atos dessa natureza eles são vedados por lei e eles devem ser combatidos. Então, para fechar, se alguém tiver algum caso de maus tratos, o ideal é procurar a prefeitura, o Câmara Municipal, e depois o Canil Municipal vai encaminhar para vocês. Esse é o caminho lógico. Olha, são Não vários... pode vir direto, desculpa. Pode, sim, são vários caminhos. Nós temos... A dinâmica da promotoria funciona da seguinte forma. Alguns casos começam diretamente pela promotoria, a pessoa procura a promotoria, faz a sua reclamação, às vezes faz por e-mail, faz por meio da ouvidoria do Ministério Público. Enfim, a promotoria é uma porta de acesso a essa questão. Outras portas de acesso são a Brigada Militar, Polícia Civil, Canil Municipal, Secretaria do Meio Ambiente, na verdade o Estado ele tem várias estruturas disponíveis e qualquer uma delas é obrigada a agir tão logo tome conhecimento do fato. Então a promotoria é um canal, só pode procurar diretamente a promotoria, fazer a sua reclamação, pode eventualmente trazer algum elemento já inicial, fotografia, uma prova, ou não, isso não é o determinante. Nós sempre pedimos uma coisa que é fundamental, que a promotoria precisa para poder agir de forma mais efetiva, é uma descrição, pelo menos rápida, do que de fato está ocorrendo, do endereço certo, enfim, onde o animal está, e, eventualmente, se for o caso, a identificação do proprietário, responsável pelo animal. Isso facilita a nossa atuação, porque, enfim, já se aciona o município, que consegue, de forma ágil, fazer um acompanhamento, enfim, e já um exame inicial do caso. Então, pode ser procurada diretamente a promotoria. Tem um e-mail? E-mail da promotoria é mp.novomburgo@mp.rs.gov.br. Ou, eventualmente, a ouvidoria do Ministério Público também tem um link no site do Ministério Público. A pessoa pode fazer a sua denúncia diretamente pela ouvidoria do Ministério Público também, por telefone, enfim, são vários canais. Aí a promotoria está aberta a reclamações e notícias nesse sentido e sempre disposta a agir. Promotor, obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de passar essa informação para o programa e para as pessoas em casa. Certo, eu agradeço também, porque o Ministério Público ele tem essa necessidade desse contato constante com a sociedade, que as pessoas saibam o que o Ministério Público faz, saibam o que o Ministério Público pode fazer, o que não pode fazer, e saiba também da importância que a comunidade tem no sentido de trazer ao Ministério Público suas demandas, trazer as reclamações, as notícias, os pedidos. Então, o Ministério Público ele existe em função da sociedade e precisa da sociedade para que possa agir de forma efetiva, enfim, e eficaz. Obrigado, Ana. Obrigado, muito obrigado. Acho que ficou bem claro ali as informações que ele passou. Para você de casa que não sabia, é bom saber. A informação sempre é importante. Hoje a gente vai mudar um pouquinho a ordem em função do nosso tempo aqui. Então, agora a gente vai mostrar o quadro de adestramento e no segundo bloco nós vamos mostrar a parte do veterinário. Bom, pessoal, nossa parte de adestramento de hoje, eu quero mostrar para vocês uma dica importante que pode resolver muitos problemas, inclusive causas de acidentes ou até uma situação de descontrole populacional de cães. Então, se você tem uma fêmea no cio e ela foge pelo portão, nesse meio tempo da fuga ela pode cruzar com outro macho, porque é muito rápido, ou um macho, na mesma situação, pode perceber uma fêmea no cio e fugir para cruzar com essa fêmea. Sem falar na situação de fuga do cachorro e causar um acidente, derrubar uma moto, machucar alguém. Se for um cachorro agressivo, ele pode atacar alguém, né? Então a minha dica é o seguinte: se você tem um portão com controle remoto, no caso aqui esse portão ele corre lateralmente, certo? Então você começa da seguinte forma: num princípio básico, ao menos ensine o seu cachorro a sentar, certo? Para depois ensinar ele a não sair pelo portão. Então a gente vai mostrar aqui para vocês que vocês vão posicionar o cachorro num lugar onde ele pode ficar sentado, senta, e daí você vai abrir o portão. Nesse meio tempo, tu vai usar o senta, fica dizendo o senta enquanto tu abre o portão, certo? Vai praticar essa situação. Abrir o portão, mantém ele sentado no senta. Aí vai fechar o portão, que é um tempo suficiente, de repente, para uma pessoa passar.
já é uma evolução. Então pratica o senta, para evitar que o cachorro fuja. O que você pode fazer é depois disso ir lá, de repente, dar um petisco para ele, para premiar aquele comportamento. A partir daí tu vai evoluir o tempo de permanência do cachorro ficar sentado. Tu vai mandar ele sentado, senta, vai abrir o portão e vai esperar o portão ficar aberto por um tempo. É claro que nesse caso vocês estão vendo aí em casa que eu estou na frente do portão, mantendo o comando senta para ele permanecer sentado enquanto eu abro o portão. Ó, agora a gente aumentou um pouquinho o tempo de permanência, talvez até para um carro passar ou entrar. Já é o suficiente. Vamos fechar. Aí você vai premiar o cachorro. Pode usar um petisco você em casa, não tem problema nenhum. Mas o importante é criar essa relação. Usa o senta. Primeiro você faz isso a pé, né? Não aconselho tu fazer isso de carro. Primeiro faz a pé. Cria a situação primeiro a pé. Manda ele sentar, abre o portão várias vezes, mantém ele sentado. Aí premia sempre o cachorro depois que ele permaneceu sentado. E eu, nos meus cães, sempre premio eles com carinho, com brincadeira, né? Então eu mando eles fazerem as coisas e sempre premio eles, senta. Premio eles com um carinho. Ó, vamos de novo. No caso, é claro aqui, ele é adestrado já, obviamente, mas eu quero explicar para vocês como vocês podem fazer isso em casa, né? Então usa o senta, abre o portão, fecha o portão, premia o cachorro. Senta, abre o portão, fecha o portão, premia o cachorro. É simples, com a frequência de 1 ou 2 vezes por dia, em uma semana você vai fazer isso 15 vezes, ou se você fizer uma frequência um pouco maior diária, tu vai aumentar isso ou triplicar esse número numa semana. Então tu pode ensinar o cachorro a não sair pelo portão em uma semana. É simples, pessoal. Na saída, a mesma coisa. O que tu pode fazer daí? Saiu de carro ou saiu a pé, fecha o portão e daí vai lá e premia o cachorro pelo lado de fora. Certo? Isso para situações onde tu tem grade, onde tu tem tela. Quando tu tem muro, o ideal é tu criar um senta, de repente o cachorro sentar um pouquinho mais longe do portão, para evitar que ele tenha essa visão para a rua, que essa visão para a rua pode causar uma excitação maior e fazer com que ele fuja. Paciência, pessoal. É só praticar, praticar, praticar que funciona. Era isso? Nosso quadro de adestramento. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Espero você no segundo bloco.